É muito... Ah, esquecemos da gravação. Então, nós hoje estamos aqui para esse desenodamento de cartel. É sempre uma alegria, eu repito e repito e repito, estar na presença de todos vocês. É uma aposta que a gente faz em que a gente possa estar de corpo presente naquilo que a gente se dedica e deseja, né? Então, eu vou passar a palavra agora para Nilma Bittencourt, que é a nossa diretora de cartéis aqui, junto com o Fábio Dias também, que tem feito um trabalho impecável em relação aos cartéis. Então, é muito gratificante ouvi-la e depois ouvir vocês cartelando. Passar aqui para a Nilma. Acho mais fácil assim. Veja se está. Dá para escutar? Sim. Bom, boa noite a todos. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Acho que é melhor pegar. Boa noite a todos. Como a Paula falou, né, é uma grande alegria para nós da biblioteca, né, estarmos aqui com as portas abertas para receber vocês interessados na psicanálise. Eu escrevi umas palavras aqui para falar um pouquinho sobre os cartéis. Eu comecei com uma pergunta, né? Quer dizer, por que fazer um cartel? Eu fiz essa pergunta a mim mesma para dividir nessa noite com vocês, que suponho que também já tenham se questionado sobre isso em algum momento de seu percurso pela psicanálise. E ao longo de um cartel, já vi essa pergunta aparecer diante de momentos mais difíceis desse dispositivo que nos faz interrogar desde o seu início até o seu final, por que é que inventamos de nos meter nessa situação, escolhendo um formato de estudo que exige tanto engajamento e dedicação. Para se ingressar no cartel, existem certos combinados prévios que já fazem uma espécie de seleção entre quem aceita ou não esse tipo de configuração de estudo. A quem aceita, se espera que siga até o final, já que a saída de um leva ao desenlace dos integrantes. Combinado que foi criado provavelmente para chamar a atenção do comprometimento necessário para fazer parte desse projeto que não traz garantias, mas se propõe a trazer importantes transformações no trilhamento pelo árduo caminho da psicanálise. Por que estudar com um número menor de pessoas? Será que a ideia de Lacan, ao criar o dispositivo do cartel, era de que as pessoas não se escondessem num grupo maior, onde poderiam permanecer anônimas, sem se manifestar a respeito de suas questões? Porque num cartel não há como se passar anonimamente. A implicação ou não com o compromisso de trabalho estabelecido perante os pares não passa batido num cartel. As ausências e o desinteresse ficam escancarados quando acontecem, assim como o avanço e o desejo ativo que um cartel pode despertar. Pois é nesse espaço privilegiado de estudo, onde o saber circula e a transmissão da psicanálise se dá de uma maneira menos imaginária, que se pode verificar os efeitos no próprio sujeito, considerando a forma como ele iniciou seu percorrido e como ele está saindo. A transmissão em psicanálise é um tema bastante importante para se discutir. Por mais que a gente aprenda com os nossos grandes mestres, a partir das suas significativas elaborações teóricas e suas próprias experiências clínicas compartilhadas, eles nunca poderão nos ensinar o que é a psicanálise. Porque a psicanálise não é algo da ordem do ensinável. Será que é porque, por esse terreno, que se pode pensar que o estudo sozinho se faz indispensável, porém, ele precisa ser acompanhado pela troca com os pares, que depois de uma reunião de cartel revela como se avança, escutando diferentes elaborações e questionamentos que fazem com que o movimento do pensamento e da curiosidade aguçada por alguma coisa que ficou ressoando, incomodando, fazendo questão, como a gente costuma dizer que acontece, nos desperta o desejo de querer estudar para saber mais daquilo. E a escrita ao final da trajetória? Parece se tratar de uma valiosa parte desse processo que nos traz consideráveis transformações, já que marcam um momento de testemunho público
de um trabalho que autoriza aquele que escreve a ser o autor de suas próprias palavras e de suas próprias elaborações, que não serão avaliadas como um certo ou errado, mas apresentadas de uma maneira extremamente autêntica, sem nenhuma pretensão de aprovação. E o mais um. Que lugar é esse com esse nome estranho que faz a gente se perguntar o que exatamente ele faz? Bem, de início já se sabe que ele não tem o mesmo lugar que os cartelizantes. Ou seja, já aparece aí uma diferença. Ele pode ou não aceitar o convite para acompanhar o cartel deste lugar. Quando aceita, ele não vai em todas as reuniões, mas pode ser chamado quando necessário para tratar de assuntos que envolvam o andamento do dispositivo. Sua função, portanto, parece ser de ajudar a manter o desejo de estudo ativo e zelar pelos possíveis fenômenos de grupo que podem surgir desde o início até o fim da jornada, de forma a provocar a elaboração dos integrantes. E que a transferência de trabalho seja o que os enlace no cartel. Que esse seja o primeiro de muitos outros cartéis que podem nos levar a lugares tão distantes e impensáveis, com outros pares, outros temas, sempre visando o novo, como a psicanálise nos propõe. Que a gente continue a indagar e discutir sobre esse dispositivo nos diferentes espaços que a instituição oferece, como a reunião intercartéis e a clínica do Mais Um, que estão abertos para quem deles deseja participar. Bom, essa noite, então, a gente vai ter, né, a apresentação dos nossos colegas, Júlio, Matheus e César, que durante 2 anos fizeram um percorrido sobre o tema da neurose obsessiva, tema que a gente tem visto que tem convocado, né, bastante gente para estudar. É um tema que tem chegado bastante na clínica, né, na vida, enfim. Então, eu vou ler aqui os títulos dos trabalhos, né? Júlio, quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces. Aproximações entre a religião e a neurose obsessiva. O César Tridapali, tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. E o Matheus Volpato, sobre tentativas de fazer valer a palavra. Esse cartel teve o acompanhamento da Júlia Schlem, que está aqui presente com a gente, como mais um. E antes, né, de convidá-los a sentar aqui à mesa, né, eu só quero dizer para vocês que a gente também tem um sistema novo de ingressos em cartéis esse ano, para quem tiver interesse. A gente tem um grupo de WhatsApp, que você pode ser endereçado ou por um botão do site, né? Quando tem a parte dos cartéis ali no site da biblioteca, você aperta o botão e você vai ser endereçado para esse grupo, onde as pessoas ali conversam, propõem temas e se encontram para poder organizar algum cartel. Qualquer pessoa pode propor um tema, pode indicar participantes que não precisam ser frequentadores da biblioteca. E aí a gente, né, tem uma lista de analistas, membros, que que ocupam essa função de mais um, que, como eu falei, podem ser convidados para acompanhar o percurso de vocês. Então, eu convido os colegas a se sentarem. Perfeito, obrigado. Vai ser gravado ou é só transmitido? Vai ser gravado. Posso iniciar? Pode iniciar. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Eu me chamo Júlio Facchini e essa comunicação se é intitulada Quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces.
Aproximações entre a religião e a neurose obsessiva. Por que a neurose obsessiva? A neurose obsessiva não é, e talvez nunca tenha sido, um dos temas relacionados à psicanálise que mais me interessou. Então, por que um cartel em neurose obsessiva? Chego ao tema da neurose obsessiva partindo do tema da religião, especialmente a partir da analogia de Freud de que a religião seria a neurose obsessiva universal da humanidade. Consigo ainda identificar que a origem de meu interesse na religião se dá devido ao tema da finitude, da morte. Considero prudente entrar na temática da religião, especificando o que estou chamando de religião. Mesmo que em Um Judeu Sem Deus, Peter Gay considere que, quando Freud aborda o tema da religião, ele está se referindo às religiões monoteístas, o conceito de religião que utilizo nessa fala é muito mais amplo. Observo que, frequentemente, o conceito da religião é associado à existência de deidades, inclusive para algumas das referências que Freud utilizou vastamente, como Fraser. No entanto, chamo a atenção para a definição de religião de Emily Durkheim, em As Formas Elementares da Vida Religiosa. Para Durkheim, a definição de religião é um sistema coletivo de crenças e de práticas que separa elementos sagrados de elementos profanos. Uma definição de religião sem Deus, que inicialmente me pareceu inesperada. No entanto, em pouco tempo, não foi difícil identificá-la em grandes religiões, como no budismo ou no taoísmo, que não possuem uma figura de Deus, como nas religiões abraâmicas. Associo o termo coletivo, na definição de Durkheim, a outra analogia realizada por Freud. A neurose obsessiva seria uma religião individual, ou seja, a religião deve ser compartilhada, ao passo que a neurose obsessiva não é. Acerca da amplitude do uso do termo religião, ressalto que Freud observa a primeira forma do homem tentar explicar o mundo e a natureza, o animismo, como um elemento enraizado na forma humana de pensar. Ele se encontra nos fundamentos de nossas crenças, filosofias e ainda, de forma depreciada, em nossas superstições. Além de uma tentativa de explicar a natureza, a religião se torna uma forma de proteção. Afinal, a natureza torna a existência difícil de ser suportada. Além de sua faceta altiva, a natureza é indômita. O homem tenta domá-la, no entanto, a natureza doma o homem e a cultura, suprimindo-os, impondo-os a privação e, consequentemente, gerando sofrimento. A felicidade restrita existiria supostamente apenas em um tirano, que impreterivelmente seria morto. Atribuir características humanas à natureza, transformando-as em indivíduos, antropomorfiza, amenizando, sim, a disparidade entre cultura e natureza. Desta aproximação, parece ocorrer uma tentativa de contato e diálogo entre ambas. Reconhece na natureza um caráter de força que oprime, mas que o homem passa a tentar identificar-se. A humanização das forças da natureza lhe dá um caráter paterno, transformando-as em deuses. O processo de antropomorfização da natureza parece seguir um modelo infantil. O homem personifica o que quer compreender, com o intuito de posteriormente controlar esses fenômenos. Porém, nem mesmo esses deuses escapam da tirania da natureza, pois em suas narrativas, a natureza se ergue contra eles, representada em seus próprios destinos. Presente na tirania da natureza e no final de toda forma de vida está o encerramento de sua existência, sua finitude. Entre os fenômenos naturais que, segundo Freud, parecem zombar da humanidade, se está, cito Freud, por fim, o doloroso enigma da morte, para o qual até agora não se achou e provavelmente não se achará remédio. Fim de citação. A impotência diante da natureza gera desamparo no homem. A religião parece operar no esforço por amenizar o desamparo humano diante da finitude, ao atribuir um significado singular para a vida de cada sujeito, ou confortando-o diante da convidativa esperança de uma outra vida após o término dessa existência. No último século, a religião parece assumir manifestações mais brandas. A identificação da diminuição da influência da religião já havia sido observada por Freud, ainda no início do século XX. Cito Freud. Tomemos a inconfundível situação de hoje. Como sabemos, já se admitiu que a religião não exerce nas pessoas a mesma influência de antes. E isso não porque suas promessas tenham se tornado menores, mas porque as pessoas as consideram menos dignas de crédito. Consideramos que o motivo dessa mudança é o fortalecimento do espírito científico nas camadas superiores da sociedade,
mas talvez não seja o único. Fim de citação. Aqui me surge uma grande questão. Por que a religião permanece presente e influente na contemporaneidade, mesmo diante da expansão da ciência e da tecnologia? Músicas religiosas infantis são reproduzidas em escolas públicas. Frases religiosas estão estampadas em cédulas bancárias de um Estado legalmente laico, além de ser possível observar um fortalecimento de uma identificação religiosa ao se deparar com uma manifestação religiosa diferente. Além da forma explícita da religião nos exemplos citados, ainda consigo observá-la em concepções mais amplas, que podem incluir diversas formas de espiritualidade, crenças em uma justiça cósmica, ou ainda uma curiosa característica contemporânea, que foi chamada durante os encontros do cartel de religiões de buffet, espiritualidades pessoais, que, como em um buffet de alimentos, sujeitos escolhem diferentes elementos das mais variadas religiões e negam outros, passando a construir um peculiar sistema de crenças baseado em interesses pessoais. Essa característica nos faz retomar a questão do motivo da presença da religião da contemporaneidade. Ao retomar a analogia freudiana da religião como neurose obsessiva universal da humanidade, chego na seguinte hipótese. A religião, enquanto proteção contra a tirania da natureza, parece passar por um lento processo de enfraquecimento, principalmente devido ao que Freud chamou de avanços da ciência. Estes supostos avanços teriam gradualmente substituído algumas das funções da religião na cultura, ou de forma indistinguível da civilização, pois o autor se recusa a diferenciar esses dois termos. Possivelmente o principal aspecto dessa função, a religião enquanto defesa das forças da natureza, se encontra na tentativa de defesa do homem diante do desamparo de sua própria finitude. Nesse processo, a religião aparenta ser mais facilmente superável do que a religião enquanto neurose obsessiva. Ou seja, as funções da religião enquanto tentativa do homem se defender da natureza e de se defender do desamparo parecem insuficientes para justificar a persistente presença da religião na civilização. Esses fenômenos podem ser observados nas manifestações religiosas mais brandas ou mais adaptadas à contemporaneidade, resultado de espiritualidades e de tendências mais liberais. Dessa forma, considero que a existência e persistência da religião até a contemporaneidade parece possuir outras características, além das funções que essa executa como tentativa de renúncias das defesas já citadas. É possível identificar pontos de congruência, tenham sido eles expostos de forma objetiva ou que possam ser percebidos a partir de outras características similares entre a religião e a neurose obsessiva. Entre eles posso citar os cerimoniais ou rituais, a repetição, a onipotência de pensamento, as medidas protetivas, o sentimento de culpa, a ambivalência afetiva e ainda os atos de penitência, remissão e purificação. E também um padrão de recompensa e punição observado na culpa do neurótico obsessivo ou na justiça divina e no conceito do pecado. Sugiro a hipótese de que reside em outra similaridade entre a religião e a neurose obsessiva, que Freud não chegou a indicar, o motivo pelo qual a religião não siga uma marcha de progresso das visões de mundo, a insubordinação à razão. Um dos principais elementos da religião é a fé, que possui ou exige um estatuto não subordinado à razão por definição. É possível que se encontre nas características neuróticas da religião a sua principal resistência aos progressos científicos citados por Freud. A neurose obsessiva pode ter sido a forma pela qual a religião foi incorporada pela cultura e sobrevive dentro dessa, como uma neurose universal da humanidade, para além de sua função como proteção contra a natureza. Através dessa maneira de se apresentar na cultura, é possível que não exista uma superação da religião, pois ela não está sujeita a argumentos racionais. A proteção contra a natureza está sujeita aos argumentos da ciência. Ao se explicar fenômenos, a ciência pode substituir um argumento por outro, independente de quão opostos sejam. Porém, na neurose obsessiva, ao se apresentar argumentos racionais, esses parecem não possuir relevância. Podemos observar essa característica nesse último exemplo. Imagine um neurótico obsessivo com um ritual simples, como, por exemplo, contar azulejos, e que, caso não realize essa ação, acredita que algo de muito ruim pode acontecer. Ao ser perguntado, poderia ter plena consciência de que aquele ritual, que pode gerar um grande sofrimento,
não possui um motivo racional de existir. A relação entre o contar o azulejo e algo de terrível acontecer não possui uma explicação racional. Da mesma forma, a religião possui rituais ou dogmas baseados na fé, ou seja, por essência, não pertence a um campo da razão, o que pode auxiliar a explicação da persistência da religião na contemporaneidade. Obrigado. Alô? Me ouvem bem? Ah, é, por eu não ficar todo. Pegar mais. Acho que agora, se você fixar, tá bom. Tá bom. Acho que eu vou preferir ele fixo. Ele tem um bom... Tá bom. Alô? Deu? Não? Ainda bem. Sai, deixa ele apoiado aqui, ó. Não, mas eu vou ter que olhar. Tá, beleza. Assim vocês me ouvem bem? Eu tenho acho que a minha voz também se projeta bem. Se projeta bem, ó. É só... Tá, assim. Beleza. Agora, oficialmente, boa noite. Eu vou começar pelos agradecimentos, né? Queria primeiro agradecer, claro, a presença de vocês, agradecer a BFC, né? Biblioteca Freudiana aqui de Curitiba, da qual me aproximei por um motivo nada nobre, devo confessar, né? Que é pertinho de casa, venho a pé, né? E aí, 2 encontros depois que eu comecei a participar, veio a pandemia, né? Foi um castigo, assim, divino. Tenho certeza, Ju. Mas agradeço muito porque, né, além dessa facilidade, né, encontrei aqui pessoas muito, muito interessantes, muito acolhedoras, né? Quero agradecer a Júlia também por esse papel de mais um, né, que foi feito assim de uma assertividade, de uma fluidez, deixou a gente deslizar, né, pelo tema, né? A gente começou de um jeito, terminou de outro, né? Os meus companheiros aqui, pelo menos na minha opinião, a gente se divertiu bastante também, foi bem legal, né? Então vamos lá. O título é uma pergunta, né? Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado se quiser voar. O primeiro desafio é não cantar esse título, né? Não sei se todo mundo aqui de uma geração mais ou menos, né? É uma canção do Raul Seixas, né? Se chama O Carimbador Maluco, anos 80, acho, né? O refrão é o Plunct-Placti-Zum. Mas e também começo com uma citação de um autor português, o Afonso Cruz, um autor contemporâneo, e ele tem um romance chamado O Princípio de Karenina. E a certo momento lá ele fala o seguinte: sem desequilíbrio nada se move, diz o personagem narrador então desse romance, né? Poderíamos definir o desequilíbrio como a ocupação involuntária de um espaço devido a uma instabilidade súbita e inesperada, né? Então, tentando definir o que seria o desequilíbrio. Pode ser, né, uma ocupação involuntária de um espaço. Eu não queria, mas eu fui levado, né? Devido a uma instabilidade súbita e inesperada. Um tropeço, por exemplo. O tropeço lança o corpo para o inesperado, obrigando esse corpo a uma ação que foge de um roteiro pré-definido. Não é incomum que o corpo vá ao chão. Na desagradável e eventual dor de uma queda,
ao menos se descobre um ponto de vista novo. O asfalto nunca havia sido visto tão de perto. Mas nem só de movimentos repentinos e inesperados vive o desequilíbrio. Caminhar, por exemplo, é um constante exercício de desequilibrar-se e reequilibrar-se. Um pé no chão para lançar o outro no espaço e mover o sujeito. Sujeito aqui ainda no seu sentido mais corriqueiro. Reconhecendo o chão, o pé direito se estabiliza para outra vez se lançar, enquanto o parceiro esquerdo dá o suporte de que vai precisar para também ele se lançar. Pé ante pé. Caminhar na ponta dos pés. Levar um pontapé. Pede mais até aqui, não? Pede mais. Pede outra coisa. Pede para sair agora do pé da letra, sair do terreno onde os pés de fato palmilham um chão para entrar no solo polissêmico da metáfora, do significante que se embebe de subjetividade e também se encadeia, peixe ensaboado, na metonímia, sons, tons, sentidos, deslizamentos e deslizes, capazes de gerar equívocos, ambiguidades, ambivalências, polivalências. Então, torna-se possível investigar os movimentos de deslocamento do sujeito não do ponto de vista físico, do mecanismo cérebro, membros inferiores, mas do ponto de vista do desejo, das formas inconscientes de satisfação das pulsões, dos modos de investimento libidinal. Mover-se pelo desejo. Palavra boa de dizer, desejo, significante da falta, daquele espaço por onde um corpo só se move e se comove, move-se com, se for feito de ausência, de carência e, por que não, de desequilíbrio. Um dos romances mais pungentes da Clarice Lispector se chama A Paixão Segundo GH. Na escola a gente costumava conhecer esse romance por causa de uma cena clássica, né, em que ela, arrumando a casa, bate a porta de um guarda-roupa e esmaga uma barata, e fica ali num fluxo de consciência com aquela barata, né? Talvez seja o ponto mais conhecido do romance. Mas eu destaquei aqui um outro trecho desse romance, A Paixão Segundo GH, em que ela fala sobre estabilidade e instabilidade, sobre caminhar. Vejam só. Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi e voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. É de dar um nó, né? Voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar, mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Fecho aspas. Quando um sujeito, agora aproximando o termo do sentido psicanalítico, poderia se dizer pronto para mover-se pelo desejo? Quando? É uma pergunta, né? Quando, então, um sujeito poderia se dizer pronto para mover-se pelo desejo? Pronto para decolar e colocar, ainda que com todo o cuidado do pé antepé, a falta como motor desse desejo. Haverá um estar pronto? Eu diria que, de maneira paradoxal e deliciosa, estar pronto é saber-se faltante, incompleto. Estar pronto é saber-se não pronto, não todo. Na neurose obsessiva, tema desse cartel que se desnodula, desnoseia, estar pronto é munir-se. Na neurose obsessiva, estar pronto é munir-se, esperar completar-se, ou esperar-se completar. Sutil diferença aqui, né? Mas esperar-se completar meticulosamente. É esperar a formação de uma terceira perna, porque assim se acredita caminhar melhor.
É olhar para o outro, grande outro, e ver ali um modelo de onde emana o todo saber. Grafei aqui tudo junto, com 2 S's, assim, para não deixar espaço. É fincar os 2 pés no chão, e ainda uma terceira perna, como lembrou Clarice Lispector, e não ir ao encontro do espaço da falta. Não lançar o corpo em marcha e em busca. É querer atrair para si todos os apetrechos materiais e imateriais, todo o conhecimento, toda a tragédia, a comédia e a enciclopédia humanas de que o outro, fálico e infalível, se constitui. Né? Dentro dessa ideia da tragédia humana, comédia humana, enciclopédia humana, né? A obra completa do Balzac, por exemplo, né? Escritor francês, século XIX, a obra dele é assim, né? Se a gente for juntar todos os romances, e se chama Comédia Humana. E era uma pretensão dele, né? Querer dar conta da humanidade com os seus romances. Né? Depois, o próprio Humberto Eco, anos depois, que é alguém que estuda muito narrativa, fala, né? Se a gente quiser descrever essa sala aqui, a gente já não dá conta, né? Porque a gente vai ficar aqui fazendo infinitas, infinitas, infinitas páginas. Tá? Tantos os aspectos possíveis que tendem ao infinito mesmo. Então, um dia, todo o conhecimento do todo-poderoso outro, onipotente, onipresente, onisciente, ao modo de um Deus bem conhecido na nossa cultura, um dia tudo isso será seu, é promessa. Né? Curiosamente, na Bíblia é o diabo quem faz essa... Quem leva Jesus para o alto do monte e fala, ó, se você me adorar, tudo isso será seu. Né? Um dia, mas um dia será, agora não. Né? Até lá, a preparação para a viagem precisa ser completa. Por enquanto, crava no chão, né, que ele queria tanto ter firme sobre os pés, ele crava no chão o corpo que se cerca de demandas a serem satisfeitas para que as faltas se preencham de fazeres, afazeres, movimento estático. Fazer e fazer para não se mover. O outro é também demasiado consistente, inconsisti-lo é trabalho angustiante. Tropeços e pontapés são mal assombrados, desequilíbrios podem provocar rachaduras na solidez com que o neurótico obsessivo busca cimentar a experiência. O Godot, esse objeto A em forma dramática criado por Samuel Beckett, não está presente, ele falta. O neurótico obsessivo não se lança em busca, ele fica ali esperando o Godot. Giovanni Drogo, outro personagem emblemático, dessa vez do escritor italiano Dino Buzzati, no seu romance O Deserto dos Tártaros, é destacado com seu pelotão para vigiar um forte em meio ao deserto. De lá, passa a carreira e a vida, mirando a linha do horizonte, à espera da batalha que nunca chega. Godot e Drogo são o nosso Pedro Pedreiro, personagem da canção homônima de Chico Buarque, que fica esperando o trem que já vem, 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 e já foi. Um dos principais aspectos da neurose obsessiva é a evitação do desejo, a avidez por mais e mais informação, a tentativa de dar conta do mundo, de descrever o real sem se permitir a ideia de inomeável. Sem se permitir a ideia do inomeável, sem se permitir admitir que algo sempre escapa. É preciso a todo custo aprisionar, controlar ou selar, registrar, carimbar, avaliar, rotular. É no controle que o neurótico obsessivo quer domesticar o mundo arisco do desejo. Não é simples. Bertolt Brecht tem uns versos potentes a respeito do controle. Do rio que tudo arrasta, se diz que é violento, mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem. É fácil acusar as águas de violentas, né? As águas, as cheias dos rios, a violência do rio, a violência da água. As margens ali paradas, quietas, também são violentas, podem ser violentas. Né? Rio do real, rio do desejo, rio da pulsão,
Na real, o neurótico obsessivo não ri do real. Seria o fluxo do real que jorra indiferente entre as paredes simbólicas do encadeamento significante. É bom simbolizar, né? Importante dar contorno, algum contorno ao real inapreensível. A clínica se faz em boa medida disso. Mas controlá-lo de todo é enxugar gelo. Tarefa submetida à ilusão de conformar o real inconformável, inconformado. As margens que o comprimem, se o estreitam em demasia, não o aprisionam. Ao contrário, fazem-no vazar, extravasar, explodir. A tentativa de aprisionar gera sintomas, rituais, obsessão por controlar o incontrolável. Se fizer isso, vai acontecer aquilo. Se não fizer aquilo, vai acontecer isso. É bom ver se trancou a porta, precisa contar ladrilhos, lavar bem as mãos, ver se trancou mesmo a porta. Vê se não se enganou na contagem dos ladrilhos. Ladrilhos que podem ter contaminado as mãos, que precisam ser lavadas. Ainda por cima, um dos ladrilhos estava levemente inclinado para a direita. O torto tortura. Fazer o certo. Ter a certeza, obter a certidão, o certificado, ser certeiro, ser a versão autorizada pelo outro. O outro é autor, que, portanto, autoriza. O neurótico obsessivo é ator de roteiro feito pelo outro. Infalível. Roteiro é feito e perfeito para ele. Cabe-lhe a tarefa de ensaiar, e ensaiar, e ensaiar. Um dia subirá ao palco. Um dia, quem sabe, até será autor, tomando os papéis, fazendo do seu jeito. É só esperar esse outro, esse pai de todo saber, sem espaço, morrer e lhe dar espaço para dar seus passos. Um dia. Assim como a pele nos dá contorno, nos dá uma fronteira que delimita e permite dizer, este aqui sou eu, com minhas bordas definidas, a pele de perto também é porosa. É por ela que a pele respira. É pele que expele, impele, que regula processos fronteiriços entre o dentro-fora moebiano. Pele como lugar de passagem. Orifícios mínimos de espaço sem preenchimento. Espaço mínimo de falta, falta constitutiva, falta fundamental. A falta não é defeito, é abertura para deslocamentos. Perceber a falta não é o fim do mundo, mas o fim de um mundo que se fez toca, refúgio, fortaleza e necessidade de certeza. O rei está nu, disse a criança, enquanto todos assistiam ao desfile do imperador. E queriam crer em vestes que conferiam realeza à sua majestade. Realeza simbólica, realeza imaginária, nada de realeza real aqui. Mas sem roupas, a vergonha, um mundo que cai, um desconhecer-se a si. Desconhece-te a ti mesmo, poderia ser um novo provérbio. Mas quem se é, se não se é mais? Massimo Recalcati, psicanalista italiano, fala de abro aspas aqui, de um paciente obsessivo, estudioso seríssimo de letras clássicas, que me contava seu projeto de escrever a obra mais completa jamais concebida dedicada à mitologia grega. Depois de muitos anos, esse projeto ainda estava parado na pesquisa bibliográfica preliminar, que devia, obviamente, ser completa e permanentemente atualizada, de modo que nunca faltasse nada. A inibição para começar a escrita surgia dessa exigência de perfeição que excluía a possibilidade da mais mínima imperfeição. Por isso, a viagem nunca começa. E se colocarmos a viagem como metáfora da vida, a vida nunca começa, criando a dúvida quanto ao fato de se estar vivo ou morto. Embora a morte fique à espreita do obsessivo, não é a ela que ele teme, é a vida. Que, como lembrava Guimarães Rosa, é meio embrulhada, abro aspas, esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Fecho aspas. E o obsessivo parece que preferiu a ancoragem e não a coragem. Por quê? Porque viver não é preciso. Atenção para a ambiguidade do significante preciso.
Todo mundo, né, conhece o navegar é preciso, viver não é preciso. Mas existe uma ambiguidade dessa precisão aí, né? Viver não é preciso, quer dizer, viver não é necessário? Ou viver não é algo preciso? É algo impreciso. O Charles Meumann fala com todas as letras. O obsessivo é cinza. Ele é anônimo e não demonstra, sobretudo, nenhuma singularidade. Por quê? Porque se serve do discurso do mestre, o discurso do universitário, de um saber que não vem do sujeito singular, mas do discurso fálico. Afinal, há pelo menos um não castrado, pelo menos um que tudo pode e tudo sabe, e é a ele que o obsessivo se subordina, preparando-se para assumir seu lugar quando esse outro do todo saber morrer. O obsessivo quer que seu eu seja senhor em sua própria morada. Ele insiste. E por isso se cerca do conhecimento externo, arma muros, barreiras, fortalezas. Da coincidência dos sintagmas, a possibilidade de aproximação. No rito religioso católico, uma prece entoada diz: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Trata-se de um ato de contrição ou de penitência em que, olha o termo, o fiel não se sente digno e depende da palavra do outro para ser salvo. Alienação, que em tempos atuais também poderia ser chamada de terceirização. Terceirizar a responsabilidade pela vida. O tratamento clínico do neurótico obsessivo costuma ser considerado difícil. De Freud até hoje. Primeiro, pela dificuldade que tem em procurar análise, o sujeito neurótico obsessivo. Admitir um sofrimento psíquico, né? É preciso fazer todos os exames médicos, né? Quando termina o último, quem garante que o primeiro continua válido? Psicanálise nem é ciência, onde as métricas, as estatísticas, os grupos de controle. No entanto, diante de um sofrimento cujos manuais catalogam, mas não resolvem, ou não resolvem sempre, né, os medicamentos, por exemplo, não corrigi isso aqui, ainda ficou sem final essa frase. Ficar sem final é bom, né? Cheio de dados, cheio de conhecimento, cheio de solidez informacional, cheio de argumentações e contra-argumentações que ele mesmo se dá, já ruminadas tantas vezes que as respostas aparecem prontas na ponta da língua, mas hesitam de novo, porque pode ser que não seja assim. E por quê, e por quê, e por quê? Porquês juntos, como em toda a resposta. Porque o porquê da pergunta, esse tem espaço. O obsessivo também se pergunta muito, tem uma dívida de dúvidas, mas quer rapidamente respondê-las com exatidão, tê-las subitamente na ponta da língua, enquanto o analista, na ponta dos pés, escuta e escuta. E o que mais? Última página. O bloco maciço das fortalezas onde o obsessivo se encapsula precisa sofrer infiltrações. Desmoronar o castelo, implodindo-o de uma vez, fazendo-o vir abaixo, é perigoso. É retirar o sintoma sem tempo de se construir nada. Por isso o trabalho é lento, é uma aposta que a psicanálise faz ao colocar, aqui a palavra é do Meumann de novo, objeções, colocar objeções ao discurso meticuloso da infalibilidade do outro. Objeção vem de objetar, colocar novos objetos distintos do saber enciclopédico. O apreço ou apego pelos discursos do mestre e do universitário vai sendo estericizado, ganha ambiguidades, cujas respostas não estão nos livros porque tocam a singularidade, não estão escritas, mas inscritas na história singular do sujeito. De novo, o Recalcati faz uma diferenciação entre a histérica e o obsessivo que pode nos ajudar. Diz ele, enquanto a histérica, como Lacan demonstrou, subordina o saber ao dinamismo da verdade,
essa expressão é do Lacan, né? Empenhando-se em fazer emergir todas as limitações do saber universal e sua inadequação constitutiva para abordar a dimensão singular da verdade, o obsessivo quer afirmar o caráter supremamente objetivo do saber. Quer fechar todas as lacunas, quer fundir o saber e o ser, negando sua estrutural discordância, que, ao contrário, a histérica ama destacar. Se a histérica quer saber tudo o que escapa ao saber, sua interrogação heurística tem como pressuposto a falta de saber e a ignorância como paixão pela verdade, o obsessivo utiliza o saber como uma defesa murada que serve mais para fechar do que para abrir questões. Sua paixão não é a paixão pela ignorância, não anima nenhum dinamismo da verdade, mas é uma ignorância que tende a se consolidar como um saber em sua versão enciclopédica, sistemática, impessoal e aridamente erudita. Fim da citação aqui. Desse último caso, né, a consolidação do saber em sua versão impessoal, surge um certo cientificismo que se constrói em torno de um tipo de racionalidade cuja expressão da verdade emanaria exclusivamente do objeto, né? A verdade está lá, no objeto, portanto, é objetiva. O sujeito que não se meta, o sujeito é sujeira. Suja a verdade límpida do objeto. E se houver gente suficiente para ratificar esse modo de ver o mundo, se houver eus suficientes para dançar em torno da fogueira desse tipo de racionalidade, que é uma espécie de iluminismo que não conhece sombra, veremos discursos sobre o que é ciência, baseados apenas no que pode ser completamente selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. A diferença, né, depois ouvindo a canção inteira, claro que aqui tem um questionamento em relação à psicanálise como ciência, não ciência, né, dentro de quais critérios, né, dentro do livro lá que a Pasternak e o Carlos Orsi lançaram, né, mas fui pensar assim, a recuperar um pouco o final da música, né, e o carimbador maluco, ele consegue confessar o seu desejo no final, né? Que ele quer proibir a todo custo o Plunct-Plact-Zum de voar, né? E no final ele fala, mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês, aventura como essa eu não espero nem terei. O que eu queria mesmo era ir com vocês, né? Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez. Pelo menos ele, né, fala por que ele estava proibindo aquela nave de voar, né? O que ele queria mesmo era ir junto. Obrigado. Ia girar esse aqui, mas ele não gira. Aí, ó, agora foi. É. Tem que ser meio termo, né? Ok. Ah. Bom. Acho que sim. Tem uma garrafa de também. A altura, sim? Não, mas aqui acho que tá... Acho que tá bom assim. Bom. Fiquei a cargo de encerrar as apresentações depois do nosso premiado escritor. Mas vou tentar fazer valer minha palavra aqui. Meu texto se chama Sobre Tentativas de Fazer Valer a Palavra. Como eu já disse, uma delas é a minha mesmo, que eu estou tentando. Escrever a minha trajetória neste cartel é refazer uma travessia de perguntas e reflexões. Ao longo desse percurso, algumas ficaram pelo caminho. Outras reuni nesse texto,
na tentativa de usar das palavras para ensaiar alguma resposta. Em um primeiro momento, procurei compreender aquilo que se chama de neurose obsessiva. O que é isso? Como funciona? Dúvidas como aquelas de quem nos procura, tentando encontrar a razão de seu sofrimento. Em mim, a transformação se deu de pouco em pouco, mas foram necessários 2 anos para perceber o quanto essas perguntas já não faziam mais sentido. É também como aqueles que nos procuram, e que depois de algum tempo dão-se conta de que aquilo pelo que se queixavam já não tem mais tanta força. No meu caso, o que é deu lugar ao para quê. Para que a neurose obsessiva? Eu falo aqui da necessidade ou não de conceituar precisamente uma estrutura, entre aspas, chamada neurose obsessiva. Nossos mestres nos atentaram para o poder da palavra, mas também para a sua limitação. Embora o discurso científico busque a apreensão da realidade, sabemos que tudo aquilo que tem como medida o uso da palavra pode apenas, e isso não é pouca coisa, produzir uma verdade. A verdade e a realidade não são equivalentes. No entanto, como não crer que um manual de quase 1000 páginas sobre transtornos mentais não tem algo com o qual eu possa me ver representado? Como não ser tomado pela explicação minuciosa que o doutor dá sobre aquilo que acontece comigo? É bem provável que ele e seus livros gigantescos possam me explicar melhor do que eu mesmo. Nós, analistas, cientes da incompatibilidade entre a realidade e a verdade, comumente questionamos esse saber vendido como pílula. Por que, então, insistimos numa conceituação dessa estrutura, tipo clínico, ou o que quer que seja a tal da neurose obsessiva? Talvez porque isso nos permite distinguir a psicanálise dos ditos manuais. Sofrer obsessivamente não corresponde a estar infectado com o vírus do transtorno obsessivo-compulsivo. Assim como um sintoma histérico ou um sintoma obsessivo, não implica necessariamente uma estrutura histérica ou obsessiva. Há pensamentos obsessivos no histérico, assim como o obsessivo pode se servir da linguagem e dos sintomas histéricos. Classificamos também porque estamos inseridos no sistema da linguagem. Dependemos dela. Ao mesmo tempo em que sabemos das limitações da palavra na tradução da realidade, somos testemunhas do poder transformador que ela tem na produção de uma verdade. A verdade sobre a neurose obsessiva, sabemos, só se encontra na escuta da singularidade do sujeito. Para o analista, interessa mais recorrer à teoria como um meio para elaborar e construir hipóteses sobre o que se vê na clínica, mais do que enrijecer a escuta ao tentar categorizar o sofrimento. A palavra que vale é aquela de quem vem até nós para falar. É ela quem tem o poder. Esse poder, aliás, o obsessivo conhece muito bem. Até mesmo o superestima. Ele faz da palavra sua religião particular. Não existe questão para a qual ele não consiga encontrar uma explicação articulada, muito bem fundamentada em argumentos lógicos. Ele é cinza, racional, calculista, o melhor dos homens. Para cada objeção ou contradição, uma resposta sábia está à espera para tapar esse vazio de sentido que o analista coloca em evidência. Sua fala é como a leitura de um texto, cuja autoridade deriva da consistência da argumentação, jamais do autor que o escreveu. Sempre ao lado do enunciado, ele ignora a enunciação, e principalmente o sujeito que enuncia. O problema é que a verdade só pode ser construída por essa parte que ele deixa relegada, esquecida. As formulações lógicas não são capazes de responder às questões do obsessivo, pois ele nunca sabe se em sua cadeia argumentativa não há uma proposição falsa. Será que ele apagou as luzes ao sair de casa? Certificou-se de ter lavado as mãos ao chegar da rua? Furou algum sinal vermelho no caminho? Será que passou todas as informações ao analista para que este compreendesse exatamente o que ele quis dizer? Ele tem de refazer a cadeia o tempo inteiro, para se certificar de que todas as proposições são verdadeiras. Para isso, é preciso também garantir que haja uma compreensão absoluta das palavras. É que as palavras vêm primeiro do grande outro, lugar dos significantes, e a este nada pode faltar. Missão impossível, mas para a qual o obsessivo vai dedicar toda a sua existência. Nessa tarefa, vai precisar garantir que o desejo esteja reduzido à demanda e que o real seja domado pelo simbólico e pelo imaginário. É como Ernst Lancer, o Homem dos Ratos, e a sua tentativa de evitar que algo estranho acontecesse. Eu não sei falar alemão, mas vou abrasileirar. Ele troca a pronúncia de aber
palavra paroxítona, que significa mais, por Abwehr, oxítona, que se traduz por defesa. Isso, segundo ele, o protegia ainda mais da ocorrência de alguma inquietação. Em suas orações, a expressão Glegisamen, unindo o nome de sua amada, a palavra semen, também o impede de que pensamentos intrusivos surjam. É como se suas palavras fossem suficientes para barrar qualquer emergência de um conflito que ele vive dentro de si. Há uma batalha entre dois mundos, o impuro e o puro. Esta batalha ameaça sua homeostase. Ele nada mais teme do que o aparecimento violento das impurezas. Seus ritos são um sistema de defesa contra aquilo que pode emergir da divisão do sujeito. O que essa divisão denuncia é a falta causadora de desejo, a castração em si, algo a que ele resiste com muito esforço. De onde vem isso tudo? Freud considerava que a criança, futura obsessiva, havia passado por uma experiência fantasiosa sádica, na qual obteve prazer. Essa experiência, em termos lacanianos, tem a ver com a identificação da criança ao falo materno. A mãe do obsessivo é uma mãe que não renunciou ao filho como objeto. Não se trata de objeto sexual, mas de parte do próprio corpo desta mãe que é tomada como objeto sexual. Ter um filho pode ser imaginariamente a realização da plenitude, da fusão sexual, da completude. Experiência de enorme gozo, mas mortífera, pois ali onde o sujeito encontra seu objeto, está capturado por ele. Seu primeiro objeto, sabemos, é a mãe, seu grande outro primordial. E quem barra esse gozo? Quando se diz que o obsessivo está no lugar de objeto de gozo da sua mãe, isso não equivale a dizer que ele está no lugar do pai. Mesmo assim, não se sente menos culpado por isso. Enclausurado em sua imagem a serviço do narcisismo da mãe, o futuro obsessivo vai servir como um meio para que esta envie uma mensagem a um terceiro que não pôde satisfazê-la. Não se trata de psicose, pois o desejo dessa mulher está referido ao pai. O problema que vai se apresentar para esse sujeito é que, embora não falte em sua função interventora, o papel do pai é atenuado pela pouca consideração que sua mulher tem dele. É para esse gozo em que ela toma seu filho que haverá dificuldade em se impor à lei. Frente à impotência de seu pai, o obsessivo não vê outra alternativa, a não ser garantir ele mesmo sua virilidade. A posição que ele vem ocupar na vida tem como objetivo preservar o pai, como aquele capaz de satisfazer essa mulher que o desqualifica. Isso assegura também a existência dele próprio como sujeito desejante. O que o obsessivo pede é o acesso à sexualidade através da interdição deste gozo, do qual ele é um objeto, pois onde ele é um objeto de gozo desse grande outro primordial, ele está morto, ausente de feminilidade ou de masculinidade. É uma posição assexuada, na qual o sujeito está anulado. Podemos dizer, então, com a ajuda de Denise Lachaud, que o obsessivo está em busca de, abre aspas, um pai que saiba fazer respeitar a lei, terceiro realmente simbólico, apto a lhes permitir um advento como sujeito desejante através de sua intervenção, fecha aspas. O terceiro realmente simbólico é aquele que entra em cena por sua palavra de interdição. Na falta deste pai, o obsessivo vai ele mesmo tentar garantir que as leis sejam respeitadas. Tudo vira mandamento, proibição. É uma estratégia complicada, pois, para fazer valer a palavra deste interventor, o sujeito terá de suprimir a si mesmo. Sempre à espera de uma ordem, uma autorização, ele vai fazer-se de morto para poder viver. Não há espaço para desejo nessa lógica, nem o seu próprio, nem o do outro. Tudo vira demanda, pois esta sim é possível de se representar pelas palavras. O obsessivo é alguém que insiste em usar do significante como se este fosse capaz de capturar o objeto. Ele ignora que os objetos com os quais lida são apenas semblantes. Não se confronta com a ideia da falta no outro, pois isso remete a uma cena que o faz questionar o estatuto de sua existência. Afinal, seria possível que ele fosse aquilo que seu pai não tem para oferecer à mãe? Talvez esse obsessivo busque a compreensão absoluta das palavras para evitar a repetição daquilo que ficou marcado não só como prazer, mas como elipse, aniquilamento de sua existência enquanto sujeito. É a experiência fantasmática de fazer experiência na qual este sujeito está supostamente tão próximo de seu objeto que nenhum dos dois existe mais. Portanto, certificar-se de que as palavras dizem exatamente aquilo que elas devem dizer é certificar-se de que o desejo desse outro primeiro, com quem se fez está perfeitamente reduzido à demanda. Sem espaço para a falta desse grande outro, a existência está garantida para o sujeito.
Mas então, o que uma análise pode oferecer a alguém tão agarrado a essa ideia de que haja algo que coloque um fim à castração? A estratégia do analista é apostar que esse sujeito aceite que há um corte nessa cadeia. Há sempre algo que insiste em não se escrever. É a dimensão do real, do impossível, onde a cisão do sujeito vem reaparecer. Com cada paciente que chega ao consultório, o analista tem de reviver a ferida narcísica que a descoberta do inconsciente freudiano causou. Fazer possível a percepção de que o eu não é senhor de sua própria casa e que algo fala para além daquilo que se intenta dizer. É uma tentativa de fazer valer a palavra, não por aquilo que ela quer dizer, pois a palavra não quer dizer nada. Quem tem algo para ser escutado é o sujeito do inconsciente, aquele que pode realmente fazer uso da palavra na construção de sua verdade. Verdade singular, mas sempre não toda, já que o que se pode dizer sobre uma neurose obsessiva é apenas o que pode ser dito. O resto sempre resta. E o restante desse texto eu quero usar para agradecer as pessoas que tornaram esse cartel possível. A Biblioteca Freudiana de Curitiba, por oferecer o espaço virtual e agora presencial pela primeira vez depois de 2 anos. Ao César e ao Júlio, pela nossa parceria nessa trajetória, com horários difíceis, incompreensões, várias dúvidas, mas sempre enfrentadas com boas risadas. E agradeço também a Júlia, a nossa mais um, pelo acolhimento de nossas dúvidas e por não antecipar aquilo que viríamos a descobrir por nós mesmos. Que nossas perguntas não podem ser respondidas com uma simples leitura de um livro. E que bom, pois é dessa forma que podemos receber alguém em nosso consultório, como sugere Freud, sempre como se fosse a primeira vez. O saber do analista é suposto. Seu conhecimento é construído a partir do encontro sempre único com cada analisante. Encontro, mas não daqueles em que se acha ou se descobre algum tesouro escondido. É o encontro de construir, de fundar. Fundar uma verdade, nunca completa, sobre esse sujeito dividido pelas palavras. E quais palavras exatamente? Façamos valer as dele. Parabéns pelos trabalhos, muito interessantes. Eu vou abrir para perguntas, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Paula. Eu? Bom, primeiro eu queria parabenizar vocês, que trabalhos inspiradores, né? Eu acho que os três acabam tecendo um ponto central, né? Que é a relação da neurose obsessiva com aquilo que se impõe do real, vamos colocar assim. E eu achei super interessante. Posso colocar assim para os três e, né? Então, eu tomei ali da apresentação do Júlio a questão dessa, quando você coloca, né? Então, eu fiquei pensando e te questionaria se essa relação da natureza e tudo que você constrói e argumenta em relação à natureza e à religião como uma tentativa de driblar isso que vem da natureza, se a gente não poderia pensar como real, né? Como aquilo que vem do real e a religião como a tentativa de driblar isso, né? Bom, César, a tua apresentação muito... Você é um poeta, né? Então, você fez da neurose obsessiva poesia. Uma tarefa que não é nada fácil, né? Quando você coloca da terceira perna, me remeteu à relação do objeto. Aquele objeto perdido que nunca houve, mas que a gente está sempre em busca e sempre, sempre, sempre acreditando que ele houve, que ele existiu e que a gente tinha ele. Então, quando você colocou o poema da Clarice Lispector, me fez pensar nisso, né?
E aí, eu te colocaria, né, até acho que o Matheus e o trabalho de vocês super conversa, né? E aí eu te colocaria algo que eu acho que o Matheus já colocou ali, que eu achei muito interessante, a forma como você provoca a gente, a sensação disso que o obsessivo faz, dessa aproximação, daquilo que se aproxima e não chega, e não chega, e não chega, e não realiza, e não realiza, como uma maneira da evitação do desejo, reduzindo a demanda do outro, que aí eu acho que o Matheus super complementa com o teu trabalho, né? Mas eu achei muito interessante essa sensação que o teu trabalho produz, que eu acho que era, não sei se era a tua intenção, mas enfim, eu acho que produz. E eu achei interessante quando você coloca ator do roteiro feito pelo outro. Então, eu tô sempre à mercê dessa demanda que chega do outro e que faz com que eu cumpra um roteiro que me foi imposto, né? Até você estava colocando, eu vou falando, né? Fui anotando vai ficar uma coisa comprida, mas enfim, só porque daí eu falo uma vez só. O Chico Bosco fez uma argumentação sobre a fala da Pasternak, acho que é o marido dela, né? Que eles escreveram o livro juntos, e ele deu ele fez um recorte sobre o saber da psicanálise, que não deixa de ser um saber científico, só que ele é um saber singular. E eu acho que você tocou esse ponto, ele é muito importante para todos nós que estamos aqui, que a singularidade da psicanálise não torna ela menos eficaz ou menos comprovável, ou não temos evidência do que se faz na clínica. Nós temos, sim, evidência do que acontece na clínica. Depois vocês comentam o que eu estou falando, e tudo, né? Matheus, eu acho que o teu trabalho, e como eu disse, complementa muito, porque daí vem o trabalho do César dando aquela sensação na gente, e o Matheus daí arremata com as explicações, e eu acho que você tocou um ponto muito importante, que é o evitamento da enunciação, porque assim não se faz a emergência do sujeito barrado, né? E a tentativa permanente do tamponamento da falta. Mas uma coisa que eu acho interessante, que quando então você faz todo o roteiro familiar, a mãe, o pai, o filho, e é uma história, então que a gente pega esse roteiro, né? Esse roteiro ele introduz uma lógica, que é a lógica que se funda a partir da entrada do falo, né? Então, a gente usa pai, mãe, filho, mas não necessariamente é pai, mãe, filho, né? Mas esse roteiro, ele é o roteiro que não é de um drama infantil, mas é algo que funda o que a gente vai pensar no inconsciente estruturado enquanto uma linguagem, porque opera numa lógica a partir da significação fálica, né? E aí eu acho que todos vocês tocam um ponto que eu me interrogo muito também até hoje, o que nós podemos oferecer como clínica, né? O que nós podemos oferecer para esses que nos chegam? Eles chegam sofrendo, né? É um sofrimento, porque a neurose obsessiva é uma defesa frente à castração, assim como a histeria, né? Mas eu acho que vocês trouxeram uma noção que vai ficando clara da singularidade de cada análise, né? E a Colette Soler, naquele O Inconsciente Reinventado, ela traz algo que eu acho que vale a pena tocar aqui. No último tempo, então, Lacan já não coloca mais o inconsciente cadeia significante, né? Então, a gente vai pensar no inconsciente como letra. E isso nos traz uma questão clínica,
que é como nós conduziremos uma análise a partir do inconsciente, que parte dele também se fundará na análise. Parte dele será tecido na relação com o analista, que produzirá, então, que provocará essa verdade, que ela nunca é toda, né? Então, enfim, foi o que o trabalho de vocês suscitou em mim. Fica como pergunta e comentário. Foi muito, muito bom ouvir vocês. Agradeço demais. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Bem, agradeço a pergunta, muito obrigado. E acho que faria antes um comentário do que responder diretamente. O processo que eu construí essa apresentação, ele inicia justamente citando que a religião ela exerce essas características de defesa diante das pulsões, defesa diante da natureza, e dentro da natureza se pode observar o desamparo e, como consequência do desamparo, a finitude. Mas o ponto central é que essas características elas são insuficientes, né? Elas apresentam-se insuficientes para justificar a persistência da religião. Então, eu recorro à analogia da religião cronológica obsessiva para tentar explicar por que ela está na contemporaneidade. Então, a pergunta é muito interessante, justamente utiliza a parte que, digamos, não estaria na analogia, né? Ou seja, a questão de que se essa tentativa de defesa diante da religião poderia ser identificada como algo que vem do real. Nós comentamos isso no encontro de ontem, né? Então, acredito que isso seja possível, mas não sei assim, se tem a segurança de defender. Perfeito. Obrigado pelas palavras. Fiz uns rabiscos aqui, né? E uma coisa até que comentamos ontem, que a gente fez um ensaiozinho, né? Que era o dia do nosso cartel ontem, então a gente se reuniu e tal. E o que chama atenção é que, por exemplo, eu peguei bastante o discurso da ciência, né? Um discurso de esconder-se atrás de uma racionalidade, né? E, por outro lado, vem o Júlio fala da religião também como uma característica, e a gente tem, né, em termos sociais, são quase que discursos antitéticos ou antípodas, né? O discurso da religião e o discurso da ciência parece que estão em polos opostos, né? Um é o discurso de uma racionalidade, disso que é um certo cientificismo, né? Eu queria aproveitar para dizer que eu admiro muito a ciência, né? Eu acho o método fantástico, muitos métodos, método da biologia, a maneira de como se faz um remédio, um medicamento, né? A maneira de separar grupos, separar da placebo, a pessoa não sabe se está tomando remédio ou está tomando uma pílula de farinha, né? E dá um outro grupo de controle que não toma nada e tal, e vê e como isso age no corpo, isso tem de fato, né? É uma outra curiosidade, porque o placebo é capaz, às vezes, de poxa, as pessoas melhoraram com placebo, né? Isso diz algo da singularidade também, né? Mas eu acho isso muito legal, né? E em muitos campos isso funciona, isso é bonito, isso é legal, isso salva vidas, né? Vacinas salvam vidas, né? Agora, é claro, é um discurso obtuso, né? Você aplicar esse tipo de método em todos os campos do saber, né? Então, entre o discurso da religião e o discurso da ciência, esse discurso duro, né? Eu acho que a gente tem uma psicanálise ali que trabalha de um jeito muito bonito, percebendo como que, afinal de contas, se lida com o real, como é que se simboliza isso, se é por meio de uma crença, né?
num ser, num além-vida, ou se é a questão do medicamento e tal. Bom, eu estou falando isso porque você tocou no assunto, talvez eu já esteja divagando, né? Mas pensando assim que um psiquiatra, ele pode muito bem atender o José, a Maria, o João, a Joana, né? E detectação depressivos. Então, vai se tratar a depressão, porque tem um medicamento que tratou a depressão. E a psicanálise vai tratar o João, a Maria, a Joana, né? Como é que você vai quantificar isso? Como é que você vai criar grupo de controle? Fazer um sósia do João, para daí o João, com a mesma experiência de vida, não dá, né? E essa questão da o inconsciente, né? Acho isso bem curioso. Não sei se eu consigo elaborar o suficiente, mas essa parte final, o inconsciente não como uma só reminiscência, né? Como uma coisa de cavar pela memória, né? E como se a nossa memória fosse a memória de um computador, né? Se um computador não der pau, a gente abre um arquivo de 2001 e ele está lá, o arquivo, né? Igualzinho, né? A nossa memória não funciona assim. Então, como é que a gente vai descobrir a verdade da minha vida? Né? Então, a gente reconstrói, mesmo falando com os amigos, a gente seleciona, a gente edita a vida da gente, né? A gente esconde às vezes, a gente... Né? Enfim. E, por último, falar de neurose obsessiva e me esconder atrás de uma citação, né, da palavra do outro, mas tem um poeta holandês, ele tem um versinho assim que me diverte muito. Ele fala assim: quem encontra, procurou mal. Semana passada até fiz uma brincadeira no nosso cartel que depois que a gente apresentou as ideias dos textos e tal, aliás, depois que o César leu dele, eu falei, puta merda, tá a mesma coisa, assim, em alguns aspectos. Não é a mesma coisa, né? Mas até as mesmas citações, às vezes, parece até que a gente leu os mesmos textos, né? Mas eu brinquei que nosso desnodamento podia ter até um título, né? Que é tentar domar o indomável, né? Porque nós três, acho que a gente se interessa muito por isso, assim, né? E nossas discussões iam muito nesse sentido, assim, né? Bom, meu texto é sobre isso, né? Sobre uma tentativa inicial, né? Depois eu vi que ela ia fracassar, e muito bom que ela fracassou, né? De colocar nome nas coisas, identificar coisas, né? É, que é isso que a ciência faz, né? E é uma discussão que atravessou muito nosso cartel, né? Eu lembro até que a gente passou pela Marianita Carneiro Ribeiro e ela falava, né, que a medicina se esqueceu que, que há cura pela transferência, né? Que às vezes é só o papel do médico ali, estar ali presente, né? Como eram os curandeiros antigamente, já tem um efeito de cura, né? Sei lá o que é cura também, né? Mas acho que assim, né? O meu trabalho vai nessa tentativa também, né? Porque é o recurso que a gente tem, né? O que você falou, né, Paulo? O que a gente pode oferecer? Eu não sei, né? A gente pode apostar, porque o que a gente oferece é isso, né? Oferecer a tal cura pela palavra, né? Mas não é só pela palavra, né? Tem uma parte uma parte que fica fora dela, mas que nem o César usou a metáfora das margens, né? Tentar colocar alguma margem, né? Tentar fazer algum contorno nisso que é impossível, né? Que é da ordem do impossível, que é da ordem do inconsciente mesmo, né? A gente nunca vai chegar a compreender alguma coisa, né? A gente vai formar alguma coisa, né? Mas compreender algo, não sei, primeiro preciso que algo apareça, né? Para depois tentar compreender de alguma forma. Opa, é a cura pela palavra através do amor de transferência. Então, né, isso é muito importante para nós. Deixa eu só fazer um comentário só para terminar. Você estava falando que o trabalho de vocês tem as mesmas citações, não para nós, Sim. que estávamos ouvindo, porque eu vou dizer para vocês, eu acho que para nós ficou muito claro, e cada desenodamento, a gente espera poder encontrar isso.
que é justamente essa palavra que a gente fica repetindo, 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 singularidade, 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 mas é um testemunho de que algo produziu para cada um de vocês. Para nós não ficou assim, as mesmas situações. Não. Parecia assim, vocês estavam dialetizando os trabalhos, conversando. Eu acho que só para O César até brincou, né? Cada um com a sua falta, porque ele falou que ele sentiu falta da teoria, eu falei, eu senti falta da poética, né? Então... E o que cada um fez com o seu texto, né? Bom, para mim, esses trabalhos não me surpreenderam nem um pouco quando eu escutei, porque eu acompanhei vocês, né, desde o começo, eu tive esse prazer, esse privilégio, e foi muito legal, eu percebi algo parecido com o que o Matheus foi falando, né? Que vocês, na minha opinião, partiram de tentar definir a neurose obsessiva a falar sobre a neurose obsessiva, né? E aí me remete ao seminário 11 de Lacan, né? No primeiro capítulo que ele fala, não importa, ele vai falar do sintoma do mutismo, né? Isso pouco importa, o que importa é fazê-la falar. E me parece que é isso que vocês fizeram mesmo nesse cartão. E eu acho esse cartel muito exemplar no sentido do que a gente entende como cartel, né? No início foram 5, né? E com o tempo se tornaram só 3, né? Só 3 se anodaram e se anodaram pelo tema. E só que à medida que o tema foi correndo, né? Eu percebo que vocês também foram se unindo pela afinidade de vocês, né? Eu também percebi essa leveza, as piadas de vocês, e era divertido também acompanhar isso, né? Quinta série. Quinta série é bom, né? Deixar isso vivo dentro de nós. E o que restou é o trabalho que vocês escreveram, né? Porque vocês leram muitos textos, vocês trabalharam muito, e vocês conseguiram escrever algo, deixar o que restou de todo esse processo, né? E sem ser só um resumo, né? Vocês colocaram um traço, tem o traço de cada um de vocês no trabalho de cada um, né? E isso é muito prazeroso de escutar, né? Concordo com a Paula. E como eles já falaram, a gente acabou se reunindo, né? Então eu acabei já falando o que eu achava de cada texto, mas a única coisa que eu queria falar é que ontem o Júlio leu dele. E quando o Júlio leu dele, eu fiquei com uma coisa na cabeça, que tinha alguma coisa tem alguma coisa que eu quero falar, que eu quero perguntar, não me veio assim. E hoje, ao te escutar pela segunda vez, eu me dei conta que é alguma coisa no teu título, né? Então, porque quando você fala aqui no teu título, deixa eu ler ele, quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces. Me lembrou muito o seminário 10, Lacan falando que o que o neurótico nos pede é justamente aquilo que nos angustia, é justamente o que vai o angustiar, né? E esse é um dos motivos por que não responder à demanda, né? E aí eu, então, queria te ouvir um pouco mais sobre o título, né? Se você puder, enfim. Perfeito. Bem, esse foi o que eu tentei incluir no meio da apresentação aqui, mas de última hora ele não se encaixou tão bem. Mas no momento que a gente estava enviando o título, né? Eu me lembro que a gente teve toda uma discussão quanto ao uso das aspas, né? Porque daí eu falei, não, tem que estar antes dos 2 pontos e não depois dos 2 pontos. E depois, não, mas todos os títulos estão inteiro entre aspas. Mas essa preocupação era devido à referência de um aforismo, né? Essa parte do título, quando os deuses querem nos punir, eles atendem às nossas preces, é uma referência a um aforismo de Oscar Wilde. E eu escolhi esse título por apesar de ter tentado identificar ali, inicialmente eu pensei em colocar de uma forma mais explícita esses elementos que são similares, né, que são observados como aproximações entre a religião e a neurose obsessiva, citando aqui brevemente os cerimoniais, rituais, repetição, onipotência de pensamento, medida protetiva, e alguns outros, me
eu tentei ressaltar a questão da punição, né, da consequência, do sofrimento do neurótico, como aquele último exemplo, né, em que ele pode estar ciente de que o ato que ele está realizando não é algo racional, pode estar sofrendo com aquilo, né, no exemplo, né, ele não consegue parar de contar o número de tijolos na parede, e ele tem a ciência de que aquilo não é uma característica que se pode explicar pela razão, mas ao mesmo tempo ele não consegue deixar de fazê-lo, né? Então, da mesma forma, essa insubordinação à razão eu tentei indicar na religião, né? Que tirando essas religiões aqui que eu chamei de espiritualidades contemporâneas que tentam adaptar essas religiosidades de uma forma pessoal, as formas de religião mais tradicionais, elas elas não têm essa característica, ou seja, o sujeito ele acaba se vinculando à religião mesmo com os sofrimentos que ela exige. De nada. Palavrinha para o Matheus, quando a Paula faz a pergunta, né? O que a gente pode, então, oferecer para esse sujeito, esse sofrimento, né? E aí você responde, eu não sei. Eu discordo de você. Você responde no teu trabalho. É fazer valer a palavra dele. Eu falei não sei e falei uma aposta, né? Mas é que eu não sei qual é a aposta, né? Com cada um vai ser diferente. Eu entendi. Se alguém também tiver... Ai, quer fazer? Alguém do chat? Bom, parabéns pelo trabalho, para os três, gostei bastante. Engraçado como as ideias vão se encadeando, né? Porque eu estava com uma pergunta para fazer para o César, mas aí a Paula perguntou, e aí o Matheus complementou, e nessa reflexão sobre a cientificidade da psicanálise, hoje eu estava lendo um negócio que eu achei bem interessante, que era um comentário, um prefácio de uma versão do mito individual do neurótico. E nesse prefácio, o autor tá fazendo uma síntese do que ele leu no Lévi-Strauss, né, que foi de onde o Lacan tirou isso, do mito individual do neurótico, fala um pouco dessa cura xamânica, até que você citou aí, e ele fala que a ciência funciona, o discurso científico funciona porque faz parte do nosso mito social. Então, também por isso a gente é curado pela ciência. Eu achei bem interessante isso. Então, pensando nisso, qualquer palavra que esteja inserida no mito social daquela pessoa pode ter um poder de cura, e a transferência, né? Enfim, só para complementar o que vocês estavam falando. Mas sobre o que o César falou sobre o discurso, sobre o neurótico obsessivo estar no discurso, apegado ao discurso do mestre e do universitário. Eu acho que foi uma citação até que você fez ali. Não, acho que não foi Não foi citação? Eu não sei, você falou, logo depois você falou do Melmanda. Se for citação, eu queria que você me falasse de onde que é a citação. Não é. Essa parte não. Bom, mas... Posso ver o que vem entre aspas daqui a pouco. Eu entendi que fosse uma citação, mas de qualquer forma eu fiquei pensando nisso, né? Por que o neurótico obsessivo estaria apegado a esse discurso do universitário e do mestre, né? Provavelmente tem algo a ver com saber, a verdade, né? Onde fiquei pensando, eu até fui olhar minha colinha ali sobre os discursos para ver onde que o saber está em cada discurso, mas lembrei também de algo de que quando Lacan postula os discursos, ele não faz um discurso da neurose obsessiva, né? Ele faz só o da histeria. E você falou que seria, então, uma tentativa da análise histericizar esse discurso. E eu lembrei de eu li em algum lugar que eu não lembro agora, de que a neurose obsessiva seria um dialeto da histeria, por isso que o Lacan não fez um discurso específico para a neurose obsessiva. Mas se vocês, né, os outros colegas também pudessem falar um pouco mais disso
como vem a neurose obsessiva apegada a esses discursos, me interessou. Sim, está interessada, Gustavo também, né? Eu não sei se... Eu queria... A ideia de estericizar um discurso, né, porque é justamente, eu acho que fazer valer uma verdade singular, uma verdade individual. A questão do discurso do mestre é isso ligado ao saber, né? Agora, por que o discurso universitário, talvez eu não saberia te falar agora, né? Eu penso também de estericizar o discurso, porque até eu quero te dizer que não faltou teoria no teu trabalho, ao contrário, você metaforizou a teoria e nos fez sentir, e você, no teu trabalho, tocou justamente a questão do deslizamento metonímico, que o obsessivo, ele não permite a entrada justamente da sincronia, que faria a emergência do sujeito do inconsciente. Então, para que a gente possa permitir que a metáfora entre o deslize, o tropeço, o equívoco, aí você estericiza, porque aí a falta entra, né? E aí permite um deslizamento metonímico que faça e viabilize a entrada do ato falho, do lapso do sonho, e daí começa a sonhar, e aí começa a trazer isso, endereçar um outro que talvez tenha um saber sobre aquilo, porque para que um outro tenha esse saber, a falta tem que estar presente, né? Eu entendo a verdade singular de cada um, que precisa que seja não toda e que a gente esteja desse lado, acho que é isso, sim. Mas também eu penso por esse outro lado, que esse tamponamento da falta é o que faz que nem tem entrada de discurso. Eu pensando agora aqui, a partir da tua pergunta, Juliana, não sei. Só falando coisa, César, que eu fiquei pensando que também eu estou fazendo um cartel dos discursos dos colegas aqui, e eu também me fisguei por essa. Mas veja, foi na hora que você estava falando isso, né? Que, segundo meu mãe, então, obsessivo é cinza, anônimo, se serve do discurso do mestre. Daí, né, se serve do discurso do mestre, daí você fala assim, né? Ele se prepara para ocupar o lugar desse outro todo saber depois que ele morrer. Então, será que também não é dentro dessa mesma linha, né, de pensar que também do discurso universitário, né? Quer dizer, uma tentativa de um saber fechado. Fiquei, né, pensando talvez por aí. Talvez se tiver vaga, eu ainda entro no cartel. Mas eu me liguei realmente ao significante mesmo, o universitário, o lance do saber constituído, do saber enciclopédico, essa coisa assim. Eu peguei daí, né? Seminário 17, o Lacan vai falar justamente que o discurso do mestre é o avesso da psicanálise, né? Então, talvez nesse sentido. É um avesso da psicanálise. Aham. Isso. Uhum. Que é o nome do seminário, Sim, inclusive. sim. Ah, tá. Daí das categorias lá. Sim. Sim. Com o perdão de uma outra citação, mas tem um poema do João Cabral de Melo Neto também, que se chama Rios Sem Discurso, né? E ele fala que a palavra em situação dicionária, ele usa essa expressão, a palavra em situação dicionária. A palavra em situação dicionária equivale a uma poça d'água, não é um rio, né? Porque o que forma o curso, o discurso, está justamente no enunciado, na enunciação, né? Então, lembrei um pouco disso, talvez para o neurótico obsessivo ele seja muito preso a um sentido dicionário. Porque no livro do meu irmão ele vai falar que o neurótico obsessivo tem o texto dicionário, ele fala naquele livro, né, da neurose obsessiva. E acho que lá no meu man mesmo, ele passa um pouco por isso que a Paula estava falando, né? Porque o obsessivo não sabe nada, né? Quem sabe é o outro, né? Então,
ele não sofre porque X, Y, Z, né? Ele tem um transtorno que está definido no manual lá, né? Então, isso que a gente... Esse negócio de estericizar o discurso, eu entendi naquilo que a gente leu como permitir que o sujeito apareça, né? Porque eu não entendo muito sobre os discursos, mas eu sei que o sujeito está lá em todos os discursos, né? E o sujeito não está no texto obsessivo, né? Porque ele não fala, ele é um texto. Então, ele não tem discurso, né? Para que ele fale algo, né? Primeiro se estericiza, porque daí o sujeito pode aparecer e aí com ele o discurso, né? Eu acho que passou meio que por aí a estericização dos discursos, né? Naquilo que a gente leu nesse cartel, assim. Alguém mais quer fazer um comentário, pergunta? Alguém que queira também aí que esteja online? Ninguém, Alexandre? Deixa eu fazer uma pergunta, então, para o Júlio. Ah, com certeza. Bom, eu acompanhei, né, Júlio, você tentando começar a fazer esse cartel, foi bem difícil, né? E quero, né, dizer que acho que é importante a gente lembrar que, né, que nem sempre a gente consegue de começo, né? E você insistiu, e você foi atrás, e acho que poder estar te escutando hoje é muito legal, assim, né? Para ver que você, né, foi como você persistiu aí na tua questão. E eu queria te perguntar assim, achei muito interessante, né? Acho que é uma relação que a gente vê, como você disse, no próprio Freud, né? Que ele vai falar sobre isso, o próprio Neumann. E eu ia te perguntar assim, né, a questão que te levou, né, a poder trabalhar a questão da religião com a neurose obsessiva, quer dizer, como é que você, assim, você chegou a algo muito diferente do que você já pensava, assim, ou, de certa forma, foi uma confirmação das questões que te levaram a propor esse tema de cartel? Quer dizer, porque, né, no começo o tema era religião neuroobsessiva, daí você né, até falei, olha, né, vamos fazer com o pessoal que quer estudar. Inclusive, vocês mesmos citaram também, né, a questão de, né, relação com a religião, de uma maneira, Sim. né, mas a minha pergunta, não sei se ficou clara, assim, é se essa travessia, né, pelos textos que vocês passaram, te levaram a lugares outros, ou não, ou de certa forma você, né, conseguiu confirmar né, o que te convocou a escolher esse tema. Perfeito. Bem, eu iniciei a fala, inclusive citando a questão do meu envolvimento com esse tema, né? Eu havia comentado com a Júlia que era algo assim que eu pensei, poxa, se tem um local para isso ser exposto, talvez seja no desenvolvimento do cartel. Ainda mais, né, o porquê trabalhar com essa relação. E como citei ali, eu percebo, né, que eu chego no tema da neurose obsessiva a partir da temática da religião, mas a minha questão com a religião é uma questão diretamente relacionada à finitude. E é justamente a neurose obsessiva que tenta, né, no que tentei apresentar, é a partir dela que tento, né, que chego nessa hipótese da subordinação da razão. Claro que tudo isso, né, a minha tradição de pesquisa, ela é em Freud, né, o que eu acabo tendo muito mais contato nas minhas leituras anteriores, né. Mas o cartel ele possibilitou, em diversos momentos, lá no início a gente tinha uma previsão dos materiais que a gente lê. Então, os primeiros textos que a gente lê eram uns textos eram uns textos clássicos de Freud e alguns do início, né, de 1900. Então, a gente conseguiu naqueles momentos, mas também na leitura dos demais textos, né, com certa frequência, assim, observar e debater essa questão da presença da religião ali. Então, isso é algo que eu percebi, assim, que tiveram diversos momentos
que a religião era uma temática que aparecia mesmo assim em materiais que não estavam tratando diretamente daquilo. Então isso foi bem positivo, né? E contribuiu, né? Alguém mais? Acho que não. Se alguém quiser fazer pergunta. Aproveitando, eu queria fazer um agradecimento justamente nessa tentativa de fazer especial a Nilma, a tentativa de fazer o cartel acontecer, né? No início, se tinha a proposta de um cartel com uma temática um pouco mais específica, daí tinha o outro se formando, daí, né? Tinham interesses aqui, interesses lá, e daí um pessoal acabou optando por não dar continuidade, então teve todo o movimento para que a gente tentasse formar o cartel com o tema mais amplo, e como Estado, né, nesse percurso, ainda alguns colegas estavam no início, acabaram optando também por não estar dando continuidade, mas deu certo, né? Então, um agradecimento. Sobreviventes do cartel. Uhum. Mas sabe, o que eu queria dizer em relação ao trabalho de cada um de vocês, né? Acho que a Júlia, mesmo a Paula, né? Já falaram, mas assim, reforçar que vocês conseguiram, né? Acho que manter, né? Como a Júlia falou, o traço de cada um, né? Então, eu acho, veja, mesmo tendo passado pelos mesmos textos e com questões muito particulares, né? E por mais que em alguns momentos, né, os textos, claro, do Mateus, do César, um pouco mais parecido, mas também com, acho que com uma pegada muito, né, de cada um de vocês. Então, acho que isso comprova como, né, acho que, inclusive, como é que vocês escolheram a ordem das apresentações? Até eu ia perguntar. Foi. Pois foi por isso, por causa do cartaz, pois é. A gente deixou o outro escolher. Não, então, foram vocês. Não, deve estar por ordem alfabética. Não, então, a gente geralmente coloca por ordem alfabética, né? E dessa vez não foi, né? Dessa vez não foi. Não foi, né? Mas, enfim, mas eu achei muito interessante, né, como se deu, porque eu acho que é como, né, a Paula falou também, quer dizer, o teu texto, Mateus, ele fez um armate, né, justamente de uma forma tão analítica, né, onde você, né, quando você falou assim, que você mudou, né, do o que para quê. Então, acho que toda essa transformação que você traz, né, e eu acompanho o teu percurso também no grupo, quer dizer, coisas que a gente também trabalhou sobre isso, e eu vi ali, né, as questões que você traz, assim, como pertinentes, e você conseguindo não responder com o objetivo de fechar, mas pelo contrário, né, eu vi abrir, assim, né, acho que é isso que eu vi. Bom, e no trabalho de César também, né, com todas essas, apesar de várias citações, a gente vê tua autoria nessas citações e na forma como você transmite, articula, né, com certeza com a tua clínica, com a tua análise, com o teu percurso pela psicanálise, e eu posso dizer a mesma coisa pelo Júlio, né, então acho que foram trabalhos muito diferentes, né, e eu acho que é muito interessante para a gente que está, né, nesse lugar, né, de dar espaço para que as pessoas produzam né, e alcancem essas formas outras, né, de escrita. Inclusive a Paula tem falado muito, né, de que escutamos até no sábado, né, alguém que falava, a gente tem que falar do nosso trabalho, a gente tem que, né, e a escrita, né, e essa coisa do apresentar aos pares, né, quer dizer, a gente precisa realmente falar do nosso estudo, do nosso fazer, dos nossos impasses, das nossas dificuldades, né, para que esse movimento continue de trabalho, né?
Então, quero agradecer a presença, né? Poder fazer presencial um cartel que começou online, né? A Júlia esteve fora, inclusive, né? Bem longe. Pois é, na Áustria, né? Por favor. Só falando que no dia 19 de setembro, a gente vai ter o desenodamento, dessa vez virtual, do cartel Feminino e o Gozo, né? Que a Júlia, que está aqui, vai desenodar. E estão todos convidados. Mas aí depois a gente faz a divulgação. Eu vou fazer um merchan aqui para vocês também, que dia 16 de setembro estaremos aqui para receber o Mauro Mendes Dias para falar do tema Por que a Guerra? Se inscrevam. Eu penso que vai ter que ser vaga limitada, né? Porque, né? Então, enfim. E César, o Lacan dizia assim: eu não sou poeta, eu sou poesia. Acho que serve para você também. Eu queria agradecer a presença de todos vocês, mas eu também queria agradecer o cartel de gestão, né, que está sempre presente, fazendo a coisa acontecer. Vocês não imaginam como esse povo trabalha. A Juliana está sempre correndo para trazer os comes e bebes, vocês não fazem ideia. Organiza tudo, Carol na divulgação, Júlia, Gustavo, todo mundo. Então, eu queria agradecer muito, porque é um trabalho de muitas mãos aqui para fazer a coisa acontecer. Então, acho que é isso. Quer encerrar? Acho que a gente poderia encerrar. Não deixem de se inscrever, tanto no Desanodamento quanto no Mauro. São atividades gratuitas. Gostamos muito de ter vocês aqui. E, bom, boa noite a todos. Faltou nossa cerveja, né? Faltou.